Olá, meu amigo, olá, minha amiga, cara internauta. Hoje nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e eu fico muito feliz por ter você aqui comigo estudando, aprendendo um pouco sobre a Palavra de Deus. Como o nosso próprio canal já sugere, né, de leigo para leigo, aqui nós aprendemos juntos para o nosso crescimento espiritual. Fique conosco, meu amigo e minha amiga, até o final, para que nós possamos ter um estudo agradável na presença de Deus. Vamos começar fazendo então uma oração. Querido Deus, louvado seja o teu santo nome, glorificado e exaltado para sempre o serás, porque o Senhor é Deus poderoso, Deus santo, Deus criador dos céus e da terra. E neste momento, Senhor, que estamos com os nossos amigos internautas para estudar a Tua Palavra, eu peço a direção do Senhor, que o Senhor fale em nosso coração, fale em nossos lábios. Que não seja, Senhor, a voz de um homem, mas a própria voz do Espírito Santo a nos ensinar. É o que nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Agora nós estamos prontos para o nosso estudo. Eu acredito que você está aí com um caderninho, né? Está aí com a caneta, com a Bíblia na mão, para poder então marcar e estudar conosco estes versos bíblicos, assim como o povo de Bereia, quando o apóstolo Paulo pregava, né? O que nós sempre temos falado, eles pegavam e escreviam e anotavam, quando chegavam em casa eles iam conferir se o que o apóstolo Paulo falou era verdade. Então você, meu amigo, minha amiga, meu caro internauta, deve fazer assim também. Marcar aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos ler aqui, para que você possa confirmar e ver que é a pura verdade tirado da palavra de Deus. Sem mais delongas, então, vamos lá no nosso estudo, examinando as Escrituras. E o nosso estudo, examinando as Escrituras de hoje, vai trazendo aí o título, O Plano da Salvação. É isto mesmo. Foi feito um plano da salvação. E foi o próprio Deus com Jesus Cristo que elaboraram este plano antes mesmo que houvesse entrado o pecado. Como eu já disse nos outros estudos, que Deus ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele é onipotente porque ele tem toda a força. Ele é onipresente porque ele está presente em todos os lugares. E ele é onisciente porque ele sabe de tudo o que aconteceu e o que ainda vai acontecer. Portanto, Deus, na sua grande sabedoria e no seu grande amor, ele criou o plano da salvação. E o nosso estudo bíblico, ele vem trazendo o primeiro estudo, né, a primeira passagem bíblica em São João 3,16. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, nós estamos falando sobre o plano da salvação. Mas para que exista a salvação, para que alguém seja salvo de alguma coisa, este alguém deverá estar perdido, você não acha? Então, Deus elaborou o plano da salvação. Por quê? Porque ele já sabia, né? Muito embora não fosse vontade dele, muito embora não seja o plano dele que o homem se perdesse, mas ele já sabia que o homem estaria perdido, que o homem se perderia. No caso, Adão e Eva, eles iriam
pecar, né? Comer o fruto da árvore que eles não deveriam comer, como nós já aprendemos nos outros estudos. Então Deus já elaborou o plano da salvação para que não fosse, o homem não ficasse assim perdido para sempre. Vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos observar aí algo muito importante para a nossa meditação aqui, ó. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele disse assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós podemos observar aí que a Bíblia disse porque todos, não foi só um ou dois, todos pecaram. Não foi apenas o pobre ou apenas o rico. Não foi apenas o estudado ou aquele que é iletrado, que não sabe ler. Não. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta palavra destituídos quer dizer separados. Então, outra tradução da Bíblia poderá estar escrito, estão separados da glória de Deus. Agora vamos entender. Deus, ele ama a todos, está perto de todos a todo tempo. Mas a Bíblia também nos afirma que nós estamos separados da glória de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Ele faz separação de Deus por causa dos nossos pecados. Então, deu para entender que todos nós estamos separados da glória de Deus. Mas, queridos amigos, nós podemos observar aí este capítulo de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, está confirmando este versículo, está confirmando o versículo anterior, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E este vem dizendo aí, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então não tem para nós agora nenhuma dúvida. Mas nós vamos ver algo muito importante que até nos alegrará, porque nós teremos uma certeza. E vamos ver agora o que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6, 23. Preste bem atenção. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Meus amigos, você pode prestar atenção que hoje, se por acaso você está na rua, dirigindo aí o seu carro, dirigindo aí a sua moto, e por acaso você comete uma infração de trânsito e o guarda, né, anota ali sua placa, você vai ter que pagar por aquela infração de trânsito, por aquele pecado, porque você transgrediu aí uma lei. E não foi diferente
quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, eles transgrediram uma lei. Deus disse para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram, comeram daquele fruto, e então agora eles ficaram como transgressores da lei. Então eles cometeram um pecado, e agora eles têm que pagar pelo salário, pelo preço deste pecado. Se dependesse de Adão e Eva, se dependesse de eu e você, nós com certeza, Adão e Eva com certeza teria a morte eterna, porque o homem não consegue pagar pelo o salário do pecado. O homem nunca conseguiria pagar pelo salário do pecado. É por isso, meu amigo, é por isso, minha amiga, que você está vendo aí a palavra de Deus dizendo: mas, olha aí, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sim, foi Jesus quem criou o plano da salvação. Ele se apresentou a Deus com todo o amor, com toda a benevolência, com toda a alegria, e disse assim: Pai, se caso acontecer, como o homem vai pecar, eu vou morrer para salvar o homem, para perdoar o homem, para pagar o salário do pecado. Olha aí, meu amigo. Então Jesus Cristo se colocou à disposição para pagar o meu pecado e para pagar o seu pecado. Ele viria morrer. Porque a palavra de Deus, ela disse que se o homem pecar, certamente ele ia morrer. E agora só poderia pagar com derramamento de sangue. No caso, o sangue de Jesus Cristo. Porque nem o meu sangue, nem o seu sangue conseguiria pagar o valor, o salário do pecado. Você viu que antes, quando nós começamos este estudo bíblico, nós colocamos aí um cordeirinho, que está aí, você pode observar então aí, um cordeirinho no título aí, o plano da salvação. É porque antes que Jesus Cristo morresse, antes que Jesus Cristo viesse e morresse pelo pecado dos homens, foi primeiro usado vamos dizer assim, o ritual, até que ele viesse, os cordeirinhos. Então era sacrificado um cordeirinho com derramamento de sangue. Toda vez que o homem pecava, ele recorria até um sacerdote, e o sacerdote então sacrificava aí um cordeirinho, até que Jesus Cristo veio. Então esse cordeirinho, ele estava representando, simbolizava, ele estava aí simbolizando Jesus Cristo, representando Jesus Cristo no derramamento de sangue. Então, se você prestar bastante atenção, o plano da salvação, o primeiro derramamento de sangue foi quando Adão e Eva pecaram, que então Deus próprio sacrificou um cordeirinho e derramou o sangue deste cordeirinho, e logo em seguida então fez vestimentas para Adão e Eva. Nós encontramos isto aí lá no livro de Gênesis, tá, meu amigo? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, ele está falando sobre isto aí, sobre que Deus deu as vestimentas para Adão e Eva, e essas vestimentas foi feito do cordeirinho que foi sacrificado. Vamos prosseguir então o nosso estudo bíblico e vamos ver de qual é esta morte,
que a Bíblia então está falando. Por que esse plano da salvação foi feito? Para qual morte? Porque eu não quero morrer. E eu acredito que você também não queira morrer. Então, de qual morte é que a Bíblia então agora está falando que o salário do pecado é a morte? Vamos ver então aqui. Ele está falando lá no livro de Apocalipse sobre esta morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ele disse assim, ó: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, meus amigos, você pode prestar atenção. Segundo, a gente vê a sequência da vida, todos nós morreremos, né? Jesus Cristo irá voltar. Eu espero Jesus Cristo ainda hoje. Eu espero que Jesus Cristo venha ainda nos meus dias antes de eu morrer. Mas nós vamos morrer. Todos nós vamos passar por uma morte, que no caso é a primeira morte. Aqui o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse que existe a segunda morte. É aqueles que vão morrer no lago de enxofre, né? Que é a segunda morte. Mas a primeira morte é esta morte que, segundo a Bíblia, ela considera esta primeira morte como um sono. A pessoa faleceu, mas ele está no descanso, ele está num sono, até que Jesus Cristo venha. Depois, então, que Jesus Cristo veio, que foi determinado as pessoas que viverão com ele para sempre, e as pessoas que não viverão, aí que será a segunda morte. E foi desta morte que a Bíblia está falando, foi por causa desta morte, a segunda morte, que Jesus Cristo veio para morrer aqui na cruz. Nós vamos ver mais à frente no nosso estudo que o plano, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo nos deu um sinal. Ele diz assim, no livro de Isaías, né, no capítulo 7, versículo 14, nos escritos de Isaías, ele disse assim, ó: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. E aqui está nos explicando, nos ensinando, né? O Isaías fez questão de explicar para todos que Deus deu um sinal. O anjo Gabriel chegou a uma jovem desposada, né? Estava noiva, né? Preparada para casar-se com um rapaz chamado José. E então, antes do casamento, então, Deus mandou a mensagem pelo anjo Gabriel e ele disse a ela: salve, salve, agraciada, né? Você terá um filho, e este filho é do Espírito Santo, que no caso é Jesus Cristo, né? E ele chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é que salvará este mundo. Então, meus amigos, aí está o plano de Deus, de Jesus Cristo, como que aconteceria, que esse plano foi elaborado e como seria a execução deste plano. No caso, Jesus Cristo veio, né, ele viria, o anjo avisou para Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo e Jesus Cristo nasceria do ventre de uma virgem, e então ele cresceria no meio de nós, né, aqui na terra. Ele sofreria os mesmos sofrimentos, teria as mesmas dores, passaria pelas mesmas experiências, para que ele pudesse então morrer na cruz, derramar o seu sangue na cruz e assim perdoar o pecado
da humanidade. Você pode dizer amém, você pode sorrir, você pode se alegrar, porque você já está com os seus pecados, eles já foram pagos, já foram perdoados. A única coisa que precisa agora é você aceitar este sacrifício, né? Que nós vamos ver mais à frente. E quando você então aceitar este sacrifício, você está aceitando Jesus como seu Salvador, como aquele que perdoou os seus pecados. Assim como eu aceitei e aceito a cada dia, é uma decisão nossa. Você não precisa morrer. No livro de Ezequiel, ele mesmo pergunta: por que morrereis, ó casa de Israel? Porque a palavra de Deus disse que Deus não tem prazer na morte do homem. Deus não tem prazer que o ímpio morra, mas que o ímpio se converta. Então, você hoje só vai se perder se você quiser. Por que eu digo se você quiser? Porque o Senhor Jesus Cristo já verteu o seu sangue na cruz para perdoar os seus pecados. Lá no livro de Isaías, no capítulo 53, do capítulo 53, versículo 52, versículo 2, 3, 4, 5 e assim por diante, nos fala sobre este feito, sobre este acontecimento. Mas nós vamos estudar aqui o versículo 5, por causa mesmo do nosso tempo. E você já está sabendo no livro de Isaías 53, você aproveita e leia o capítulo de Isaías 53 e você vai entender sobre o que nós estamos falando. Disse aqui no versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O livro de Isaías está mostrando, está confirmando a execução do plano. Ele começa dizendo quem deu crédito à nossa pregação, né? Ele continua dizendo que Jesus Cristo foi levado à via dolorosa, ele foi conduzido à via dolorosa. Mas ele não abriu a sua boca, disse lá que ele, como um cordeiro, como uma ovelhinha muda, ele não abriu a sua boca. Meus amigos, antes que Jesus Cristo fosse levado pela via dolorosa, ele estava no jardim do Getsêmani orando, e segundo a Bíblia disse que ele suava gotas de sangue. E ele pediu, e ele falou com Deus assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele quis dizer com essas palavras, melhor, ele disse com essas palavras, Pai, não tem um outro jeito, uma outra forma de salvar o homem? Deus disse para ele, não, meu filho, você tem que morrer. Ele continuou, na hora que ele estava fazendo essas perguntas, segundo a Bíblia, o mundo inteiro parou, o mundo inteiro ficou preocupado, tremeu nas bases, porque Jesus Cristo ele não podia desistir. Caso Jesus Cristo desistisse deste sacrifício de morrer pelo homem, estaria tudo acabado. Não existiria salvação para ninguém. Mas, graças a Deus, ele continuou a sua oração. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus Cristo disse, mas não seja segundo a minha vontade, mas seja segundo a sua vontade, ó Pai. É muito amor, muito sofrimento para sustentar grande amor. Em São João 3,16 nós lemos no início, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Queridos, o apóstolo João, quando escreveu a palavra de tal maneira,
ele estava dizendo que não tinha palavras para expressar o tamanho, a quantidade, a largura, o comprimento, a profundidade deste amor por você, por mim, por toda a humanidade. E ele verteu o seu sangue, ele morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Se alegre, meus amigos, porque o seu pecado está perdoado, como nós dissemos ainda agora. Você só vai se perder se você quiser. Se você aceitar a Jesus, se você aceitar este sacrifício como sendo um sacrifício para perdoar os seus pecados, se você aceitar este sacrifício como sendo o perdão para você, jamais você morrerá a segunda morte. Você não morrerá para sempre, pelo contrário, você viverá para sempre. Eu quero viver para sempre. E você? Por isso eu digo, aceite hoje esse sacrifício. Aceite Jesus como seu Salvador. E você viverá para sempre. Porque você vai parar de fazer os pecados, a transgredir a lei, e vai pedir perdão e vai continuar pedindo perdão a Jesus Cristo, se humilhando a Jesus Cristo, se humilhando a Deus e chegando até a Ele. Ok, meu amigo? Fico muito feliz porque você ficou conosco até agora, assistindo aí, aprendendo sobre a palavra de Deus. Como você já viu, nós temos já o novo título da palavra de Deus. O nosso novo título é Os Sinais dos Tempos. Que tempos é esse, Mondário? Os tempos em que Jesus Cristo virá buscar os seus filhos. Buscar aqueles que escolheram, aqueles que aceitaram, aqueles que decidiram a viver para sempre. Portanto, eu acredito que você vai viver para sempre também, né? Vamos fazer a nossa oração em agradecimento a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar conosco até agora, nos ensinando a Tua palavra. Esteja conosco também no próximo estudo. Abençoa os internautas para que eles possam entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Aí, meus amigos, nós agradecemos a você a sua presença. E antes de terminar mesmo, eu gostaria que você ativasse o sininho de gostei, que você se inscrevesse e que você desse aí o seu like. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.